Você casou, passou pela cerimônia, fez aquela belíssima viagem de lua de mel e agora volta à realidade. Como administrar as suas finanças? É isso que eu quero te ajudar hoje. Vamos lá! Então, primeira coisa que é importante vocês entenderem, você é um recém-casado, casou recentemente, enfim, isso é novo para você. Você vai fechar os primeiros 30 dias, ou de repente até já fechou alguns meses e ainda está aprendendo em como administrar as suas finanças no casamento. Algumas coisas precisam ser compreendidas. A primeira delas é a composição do histórico familiar de cada um no que se refere a dinheiro. Ou seja, existe um homem e uma mulher que se unem em um casamento e cada um cresceu vendo seus familiares tratando o dinheiro de uma maneira diferente. Ou seja, de maneira irresponsável, sem gestão, sem administração nenhuma, ou às vezes até mesmo de maneira mais rígida, cuidando ali de todos os centavos, todos os detalhes. Isso também influencia na maneira como o marido ou como a esposa formam a sua configuração mental a respeito de dinheiro. Então é importante o diálogo, importante, como nós já falamos no vídeo aqui acima, quando eu falei pela primeira vez de dicas de finanças para casais, eu falei nesse vídeo da importância do diálogo. E nesse ponto também é importantíssimo que seja conhecido através do diálogo. Qual foi o seu histórico? Como os seus pais lidaram com os recursos financeiros? Isso é muito importante e forma em nós uma das três influências que são social, cultural e familiar. Perfeito? Então, primeiro ponto para que vocês consigam entender e administrar de maneira adequada e efetiva as finanças da sua casa é entender a composição do histórico familiar. Então, o segundo ponto, obviamente, vem derivado do primeiro que nós falamos, é a composição de costumes. Então, esse homem ou essa mulher, eles foram influenciados socialmente, culturalmente, também de maneira bem relevante sobre a sua família, correto? Só que cresceram, foram para a adolescência, começaram no mercado de trabalho, começaram a lidar com recursos e aí sim também colocar a sua personalidade financeira em ação. Ou seja, estabeleceram costumes financeiros, seja de gestão, seja de um consumo pouco inteligente, mas o fato é que cada um tem um costume diferente. Alguns optam em pagar contas no débito automático, outros optam em pagar os boletos impressos, enfim, são costumes que na verdade precisa ser também através do diálogo compreendido para que haja uma gestão financeira dentro do lar de maneira saudável, ok? Então, primeiro ponto, composição do histórico familiar e o segundo ponto é a composição de costumes financeiros e isso também é importantíssimo. Terceiro ponto que precisa ser bem definido e aqui é um tema também muito relevante, o modelo de administração financeira do seu lar, da sua casa. Existem três tipos de modelos de administração de finanças no casamento. O primeiro modelo é a administração individual, ou seja, os casais possuem contas absolutamente separadas, cada um possui a sua conta, as contas são divididas, as responsabilidades também e cada um dá conta de administrar o seu recurso, pagar as contas e investir aquilo que sobra, se é que sobra. O segundo modelo de administração é uma administração parcial, ou seja, os casais ainda possuem contas separadas, mas existe uma conta conjunta onde eles direcionam alguns recursos simplesmente para pagar as suas despesas. Aquilo que se sobra ainda é de responsabilidade individual. E obviamente o terceiro tipo de administração é uma administração conjunta, ou seja, ainda que o seu emprego force você ter uma conta em determinado banco, todos os recursos são direcionados para uma conta conjunta e através dessa conta conjunta é que são pagas suas contas e se eventualmente sobra-se algum recurso, são decididos os investimentos de maneira absolutamente transparente, tá? Particularmente, se você perguntar a minha opinião, eu acredito nesse terceiro modelo, uma administração conjunta para que seja bem claro e transparente tanto para o homem quanto para a mulher a respeito das finanças do lar e ali vão ser tomadas as decisões devidas no momento de recessão ou até mesmo no momento de investimento. Então eu prefiro particularmente a administração conjunta. O quarto ponto é, dinheiro não é domínio. E existe um estudo nacional inclusive, que dos motivos de divergências em relação ao dinheiro no casamento é a sensação
do que aquele que ganha mais tem poder sobre a relação. E isso não deve ser uma verdade, ainda que culturalmente, enfim, isso possa te levar a uma sensação de poder. O dinheiro, na verdade, deve ser um facilitador de alcance de objetivos e nunca um fator determinante de quem manda mais. O quinto e último ponto são: faça projeções futuras. É muito importante que você acabou de casar, está na verdade alinhando a sua administração financeira, e a gente tem como tendência natural querer simplesmente curtir o presente. É importante você fazer projeções futuras no que se refere à aposentadoria, no que se refere a objetivos de curto, médio e longo prazo, e no que se refere, de repente, alguns casais optam primeiro a esposa se aposentar para que possa cuidar dos filhos que eventualmente virão, enfim. Todos esses cenários precisam ser projetados e essas projeções vão facilitar a definição de objetivos e, obviamente, vai contribuir para que você consiga poupar ou, ao menos, empreender esforços para que isso aconteça. Correto? Então, essas são as dicas para você que acabou de casar. Espero ter ajudado. Eu peço para que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like, comente aqui abaixo e ative o sino de notificação para que você receba os nossos conteúdos semanais. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.